sei muito bem como começar esse vídeo. Então eu vou deixar as coisas fluírem, não fiz um roteiro, eu tenho mais ou menos um tema do que eu queria falar. E eu vou deixar as palavras surgirem. Vai ter gatinho correndo, vai ter gatinho gritando, chorando. É efeito sonoro de fundo, sabe? Bom, ontem eu queria gravar um vídeo e... eu queria gravar um vídeo, eu não tava sabendo qual tema falar. Não que me chamasse tanta atenção, sabe? Ontem eu fiquei com vontade de falar sobre música e como eu ouço a música, porque eu sinto que às vezes eu sou a música e às vezes a música sou eu. Num sentido de, às vezes eu paro tudo pra me tornar ela e às vezes ela para tudo pra se tornar eu. É um pouco confuso, é muito mais um sentir, eu não consigo explicar muito de forma lógica. Em algum momento eu posso tentar, mas enfim, esse não é o tópico do vídeo. Foco! Mas vamos lá. O tópico do vídeo é verdade. Eu ainda não sei como eu vou abordar muito bem esse tema, porque tem muitas coisas que eu quero falar sobre verdade. Então vai ser um vídeo um pouco confuso. Vai ser um vídeo que poucas pessoas vão me entender. E quando eu falo que poucas pessoas vão me entender, é em um sentido de que a gente vai precisar pensar um pouquinho além do que tá habituado. E esse pouquinho além, às vezes, pode ser um pouco confuso. Então, peço paciência. Esse vídeo é muito mais sobre sentir. Tentem me ouvir com a alma. É basicamente isso que eu tô te pedindo, que eu estou pedindo. Então, é isso, vamos começar, né? Ontem eu descobri que eu sinto desejo pela verdade. E quando eu digo desejo, é em um sentido de não só sentir. A verdade, ela não é só uma ideia, não é só admitir as coisas, sabe? Ela também é sentir. Ela é sentir com o corpo, ela é sentir com a alma. E eu acho que o jeito mais fácil de descrever que você sente que aquilo é verdade, e com o corpo, com a alma, com a mente, é quando tudo se cala. É quando você sente que não tem mais dúvida, você sente que não tem mais pergunta, porque... E mesmo que doa, sabe? Mesmo que tenha um sentimento indo no fundo, você chegou onde você queria, só que não tem mais dúvida. Mesmo que aquele sentimento, naquele momento, seja desconfortável. Eu vou dar um exemplo pra ficar um pouco mais fácil, né, de entender. Mas... sabe... eu só tô pensando no meu exemplo, eu não queria falar ele. Não sei ainda se vou falar ele não, tá? Porque... é um pouco íntimo, mas... vamos ver, daqui pro final, se eu sinto vontade de falar ou não. Se eu sentir vontade, eu vou falar. Se eu não sentir vontade, não vou falar, porque não, obviamente, né? Enfim, voltando. O sentir a verdade, ele também tá envolvido em você se olhar com amor. Às vezes a gente tem muitos sentimentos que a gente não consegue controlar, não consegue lidar com aquilo, sabe? Então às vezes fica muito entalado aqui e eu sinto que a gente é cobrado muito em um sentido de não pensa nisso, deixa isso pra lá, ou só respira, vai passar. Só que, honestamente, isso é um jeito tão falho de lidar com o sentimento, sabe? É um jeito tão pequeno pra uma coisa tão grande. E
eu queria fazer uma sugestão. Esse vídeo, ele é muito como... Esse vídeo em si, eu decidi fazer ele porque eu acredito que tem mais pessoas que pensam como eu. E eu acredito que, de alguma forma, eu posso te ajudar a ver as coisas de uma outra forma. E não que eu seja melhor que ninguém, definitivamente eu não sou. Mas é em um sentido de pensar para além da nossa existência, sabe? E quando eu falo dizer a verdade, e a primeira verdade ela tem que partir de você, quando você sentir um sentimento ruim, não é negar que ele tá ali, não é pensar em outra coisa, e também não confrontar no sentido de sentir raiva daquele sentimento. É muito mais em um sentido de eu sinto e tá tudo bem. Tá tudo bem eu sentir medo às vezes, tá tudo bem eu sentir raiva às vezes, tá tudo bem eu sentir ódio, inveja, qualquer que seja o sentimento. Tá tudo bem, eu sou humana, porque eu não sentiria. E quando ele surge, você precisa reconhecer. E essa é uma tarefa muito difícil, porque às vezes dói muito reconhecer as coisas. Dói muito reconhecer que às vezes o problema tá na gente. Só que isso é tão importante, isso é tão necessário. E não é só reconhecer também, sabe? É acolher aquilo. Acolher, então você reconhece, você acolhe, você nomeia. E quando você faz tudo isso, é como se não restassem mais perguntas, não restam mais dúvidas. É como se a mente só acalmasse, simplesmente. E esse é o desejo pela verdade que eu sinto, sabe? E eu entendo que às vezes eu vou ter a minha verdade, você vai ter a sua verdade, cada um vai ter a sua verdade. E esse também é uma parte interessante, porque pensa o seguinte, eu não sei tudo, eu faço suposições. Tipo, às vezes eu vou ter uma conversa com alguém, a pessoa vai me dizer alguma coisa, que eu vou imaginar determinada... Eu vou pensar em uma consequência daquela fala. Como se, tipo assim, ela me diz algo, eu faço uma pergunta e ela me responde com algo. Pode ser que eu sinta na forma que ela fala, em como ela diz, expressa com o corpo, em como ela trava para falar determinada palavra, ou como cada palavra às vezes não se encaixa. E às vezes a gente usa muitas palavras ambíguas. Não é ambíguas, também usa, mas a gente usa muitas palavras que, se você não prestar atenção, passa despercebido, sabe? Por exemplo, qual que foi uma que eu usei ontem que eu falei, cara, faz total sentido. Eu acho que era, lembrei, explorar e descobrir. Eu tava falando sobre fragmentos da minha própria personalidade, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, e se alguém descobrir os meus próprios fragmentos? Ou se alguém explorar meus próprios fragmentos? Inicialmente eu queria falar sobre descobrir, porque eu já tinha aqueles fragmentos. Eu queria que alguém descobrisse pra a gente ter uma troca legal. E quando eu falo de troca legal, sabe aquelas conversas que parece que você entra assim numa vibe muito aleatória, parece que você tá chapado. E assim, nossa, como assim, incrível. E eu não tô falando de um reflexo, sabe? Eu não tô falando de ser espelho. Eu tô falando de falar a verdade, no sentido de... Quando eu te faço uma pergunta e você me devolve com a verdade, quando eu te questiono algo e você me devolve com a verdade, e seria com sentimentos, seria com sensações, seria com qualquer coisa. Porque eu, Gabriele, continuando o celular, eu adoro me entregar. E quando eu falo me entregar, e esse vídeo tá ficando confuso, né? Porque eu tô indo em tantos tópicos ao mesmo tempo, mas é porque minha cabeça funciona desse jeito. Gente, eu só tô deixando meus pensamentos saírem pela minha boca.
Simples. Aí depois, o que acontece? Depois, eu acho que mais tarde, ou talvez na hora que eu assistir esse vídeo, só que eu não sei quando eu vou assistir esse vídeo inteiro. Talvez eu não assista, porque eu vou ficar com vergonha de me assistir. Isso é um pouco estranho, mas tudo bem. E aí, quando eu for assistir esse vídeo, quando eu vou pensar a respeito do que eu falei aqui, eu vou conseguir orientar melhor na minha cabeça como que cada coisa funciona. E o que eu quero dizer exatamente com aquilo? Como se fosse um mapa. Se eu caminhasse pelo meu inconsciente ou consciente, não sei, talvez os dois. Mas enfim, vamos continuar, né? E aí, falei só por falar mesmo, porque falei, tá querendo vir? Pode sair, pode sair. É tipo isso, sabe? Você tem vontade de falar as coisas, você fala. Independente se vão te julgar, se vão te achar estranha, se vão falar que você é intensa demais, ou que você tá louca, maluca, qualquer coisa que seja, você só fala. E esse vídeo vai ficar longo para um caralho, porque eu não tô nem perto de terminar e já deu 10 minutos. E o detalhe, eu não edito vídeo. Eu não gosto de editar vídeo. Ó, essa aqui é a abelhinha, deixa eu mostrar ela aqui, porque ela tá aqui, né? Essa coisinha bonitinha. Olha aqui. Olha aqui, mamãezinha. Olha com a mamãezinha. Olha com essa mamãezinha. Olha esse buchinho, mamãe. Olha esse desculpa. Pronto, parei. Acho que ela não gostou. Mas enfim, vamos continuar. Tadinha, desculpa. Verdade. Sentimento. A gente tava falando sobre sentimento. Vamos voltar para aquele tópico. Inicialmente, a verdade, ela tem que partir da gente, né? E quando eu falo da gente, é você reconhecer o que você tá sentindo, admitir eles. De preferência, nomear. Ajuda muito, tá? Muito mesmo. Muito, muito. Tipo, eu tô com medo. Tá, eu tô com medo. Eu tô com medo do que exatamente? Porque o sentimento, ele vem. Então, você precisa admitir ele. Eu tô com medo do que exatamente? Aí você fala o porquê que você tá com medo. E uma coisa muito interessante sobre sentimentos é que um sentimento, ele pode te despertar, por exemplo, aconteceu alguma coisa comigo que me deixou triste. Esse sentimento de tristeza, ele pode despertar camadas diferentes. E o que seria camadas diferentes? Seria, por exemplo, vamos pensar... Deixa eu pensar em um exemplo aqui. Tipo assim, tá vindo um exemplo muito específico. Eu não quero falar esse exemplo tão específico, sabe? Mas, vamos tentar de outra forma. O que seria? Ai, meu Deus, eu tô me perdendo muito. Enfim. O que seria? Seria, por exemplo, medo com desejo, medo com ansiedade, medo com... Deixa eu pensar um sentimento aversivo. Medo com felicidade. Talvez medo de se sentir feliz. Medo de que aquilo está te fazendo feliz. E os sentimentos é muito interessante porque dentro de um único sentimento você consegue criar vários fragmentos que juntam sentimentos e se tornam uma sensação diferente. E por isso que você precisa às vezes nomear para entender qual sentimento tá juntando com qual, para conseguir lidar com aquilo. E não é lidar, sabe? Mas é aceitar. Quando você aceita algo, por mais, às vezes, e eu vou usar essa palavra, mas gostaria que vocês tentassem olhar não pro literal ou no sentido ruim que ela é usada, sabe? É mais no sentido amplo, que mesmo sentimentos, às vezes, repulsivo. Tá tudo bem sentir eles, não tem como controlar. E a abelhinha me fazendo companhia, ela adora um colo, tá? Adora um colinho. Você quer chamego da mãe dela, chamego. Pode judiar, depois volta. Mas enfim, vamos continuar aqui. Deixa eu tirar isso aqui, que apareceu um negócio aqui pra mim, né? Então vamos. Enfim. Quando você começa a fazer esse trabalho de se autoconhecer, conhecer seus sentimentos, entender o que eles querem dizer, as coisas elas começam a se tornar mais fáceis no sentido de você entende que você é um ser pensante, você é um ser que sente e... Lembrei, tem outra coisa. Não é só o sentir, e quando eu falo sentir, porque às vezes é muito difícil identificar o que a gente está sentindo, né? Aí entra uma tarefinha que é difícil, mais difícil ainda, que é saber
ler o seu próprio corpo. Porque às vezes a gente diz pra gente bem assim, eu tô bem, eu tô muito bem, eu não tô sentindo nada. Só que nosso peito às vezes está apertado. A nossa garganta às vezes está travada. E às vezes a gente só ignora essas sensações e fica com o racional. Só que, cara, a gente é muito mais do que racional. Até porque ao longo da história houveram diversos escritores, diversos filósofos, pensadores, amantes da arte, e através deles a gente conseguiu se entender melhor. Então, o sentir, ele é real, ele sempre foi real. Inclusive tem pessoas que vivem doentes, sentem o corpo a toda e qualquer custa e não conseguem ouvi-los. Sentem, mas não ouvem. E o corpo tá tentando dizer as coisas pra você, porque o corpo, ele sente primeiro, gente. O corpo, e isso é bizarramente bizarro, porque o corpo, ele sempre sente primeiro. Sempre, 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 sempre. Eu acabei de perder o foco porque eu tô olhando pra porcaria desse tempo e tá me dando ansiedade. Tá me dando ansiedade porque eu acho que vai ficar grande demais. Eu acho que eu tô falando demais, eu acho que eu tô me perdendo demais no meu raciocínio. Eu acho que eu não tô conseguindo passar o que eu tô querendo dizer. E ao mesmo tempo, eu sinto que sou eu. E que tá tudo bem se eu não conseguir passar o que eu tô sentindo. Tá tudo bem se eu chorar, porque eu tô com vontade de chorar, porque, bom, me deu vontade de chorar. E a vontade de chorar, ela vem às vezes eu duvidar de mim mesma, porque eu fui ensinada dessa forma. Eu fui ensinada que eu tenho que duvidar de mim, do que eu sinto, de como eu me vejo. Eu sinto que às vezes eu sou louca de pensar demais nas coisas. E isso mudou muito, muito mesmo, muito. Tanto que eu tô aqui fazendo esse vídeo e eu tô falando pra vocês, literalmente, eu tô descrevendo o meu mapa de sentimentos enquanto eu estou sentindo. Eu tô falando dos meus sentimentos enquanto eu sinto. E isso, quando eu faço isso, todos os sentimentos que eu acabei de sentir, eles passam. Não é que eles passam, mas eles diminuem. É como se aquela dor, ela não me consumisse mais. Eu sinto que eles estão aqui. Eu literalmente sinto a dor. Eu literalmente sinto aquelas sensações que eu acabei de falar agora. Só que elas chegam e quando eu começo a entender por que elas vêm, elas passam. Mentira, eu tô falando errado ainda. Não é que elas passam, é que elas não me atravessam. Outra vez atravessam e não fiquem. Eu acho que talvez seja isso. Mas também não é atravessar, porque elas continuam aqui. É um pouco confuso, talvez. Mas se você sentir, você vai me entender. E não é fácil de explicar também, né? Porque quando se trata sobre sentimentos, porra, até hoje a gente ainda não sabe tanta coisa sobre a gente. Então, tô no meu direito de estar confusa, de explicar de pontos de vista diferentes, de coisas diferentes, enfim. Vamos continuar. Desculpa, porque eu recebi uma mensagem aqui. Gente, eu vou ter que colocar o celular no modo avião. Eu vou ter que colocar uma fita nesse número pra eu não ficar olhando o tempo. E eu acho estranho me gravar, eu já falei isso, né? Eu até tentei colocar o celular ao contrário. Porém, eu me senti tão estranho, eu me senti mais estranho ainda. Eu fiquei, tipo, parece que alguém tá me filmando, isso é mais estranho. E aí eu falei, não, eu vou me filmar. Se é pra alguém me filmar, eu vou me filmar. E aí, eu sei que os dois seriam eu me filmando. Mas é o sentimento, sabe? E aí, quando eu coloquei o celular virado pra mim, por mais estranho que seja, ficou mais fácil. Pronto, é isso. E eu acho que é isso. Por enquanto, é isso. Eu não sei se eu vou gravar um segundo vídeo falando sobre isso. Provável, porque eu vou mudar muito minha opinião daqui até lá. E isso é uma coisa que eu amo muito sobre a verdade. Eu quero fechar esse vídeo aqui com essa chave, que eu amo muito, 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 muito. Que é, eu posso ser ambígua o tempo e a hora que eu quiser. Eu posso me contradizer a todo e qualquer momento. Todo e qualquer momento. Quem eu fui ontem não é quem eu sou hoje. E quem eu sou hoje não é quem eu vou ser amanhã.
Porque eu vou mudar. Eu vou sentir de formas diferentes, eu vou sentir sentimentos diferentes, eu vou ter opiniões diferentes. Mas o primeiro passo é se aceitar, se amar. Se amar e amar seus sentimentos. E outra coisa, não existe sentimento ruim e sentimento bom, gente. Não existe sentimento ruim e sentimento bom. Coloquem isso na cabeça de vocês. Existem sentimentos. Sentimentos. Inclusive, eu tive uma discussão com a Giovana no carro sobre isso, sobre sentimentos. Porque eu realmente acho que existem sentimentos... Os sentimentos ruins seriam sentimentos desconfortáveis. Porque não é muito legal sentir eles, sabe? Mas não deixa de ser sentimentos. E sentir eles é o que te faz ser viva. Sentir as partes que machucam. Sentir as partes que te machucam é também o que te faz sentir viva. Não é só sobre amar, sobre aceitar. É sobre entrar no abismo e sair de lá mais viva. Mas você... Até porque a gente foi ensinado durante muito tempo que homem não deve sentir como as mulheres. E, inclusive, mulheres sentem muito mais o próprio corpo. Isso é muito interessante. Sentem muito mais porque a gente tem um pouco dessa liberdade de sentir sem ser tão julgado assim na sociedade. O homem não. O homem tem que guardar os sentimentos pra si. Oh, meu Deus. Como assim um homem ser sensível? Impossível. Não. Gay. Mas nunca é impossível. Dá pra gente sentir, dá pra gente nomear, dá pra gente entender e aceitar. Dá pra gente se amar, mesmo com raiva. Dá pra gente sentir desejo com raiva. Isso é muito legal. Dá pra gente... Lembra que eu falei sobre... como é que era? Desejo pela verdade. Eu, Gabriele, eu sinto desejo pela verdade assim. Porque, primeiro, que eu tenho a minha verdade. E ela, pra mim, é fundamental. E eu gosto de explorar ela pra não julgar o outro. Pra ter uma mente limpa, sabe? Uma lente limpa. Então, eu me olho primeiro. E eu não me julgo. Às vezes eu julgo. Julgo sim, julgo. Mas eu não deixo aquele julgamento ser quem eu sou. Eu sou muito mais que isso. Sou muito mais. Enfim. E aí, quando eu me conheço e eu entendo quem eu sou, é mais fácil pra eu acolher o outro. E quando eu falo acolher, também é amar e respeitar como ele é. Entender que às vezes vai ter dores que ele vai sentir e que você vai respeitar. Não é porque às vezes ele te tratou de determinada maneira que ele não gosta de você, ou que ele te odeia, que o mundo te odeia, que todo mundo tá contra você. Não, tá todo mundo tentando lidar com seus próprios medos, com seus próprios demônios. E a gente precisa entender isso primeiro pra aceitar o outro. E o outro seria um tópico para um outro vídeo, porque o outro, quando a gente vai ouvir o outro, entender a verdade do outro, aí ele é complicado. Lembra que eu falei sobre o que aconteceu comigo ontem? É muito mais sobre o outro. E pra falar sobre o outro, eu preciso estar muito bem sobre mim mesma. E eu tô começando a ficar muito bem sobre mim mesma por agora. O outro também eu sinto, mas sobre mim mesma tá sendo muito mais intenso. Muito. E aí, enfim, pra eu explorar isso, eu demorei 23 minutos pra gravar esse vídeo. Eu acho que se eu fosse falar sobre o outro, ia demorar igualmente, talvez ao mesmo tempo, talvez mais, talvez menos, não sei, vai saber, né? Não gravei. E aí, bom, é isso, gente. Vocês ficaram com mais um As Crônicas de Solara. As loucuras dela. As ideias e os pensamentos e os abismos, porque assim, eu entro em devaneio e eu acho uma delícia esses devaneios, porque me faz refletir muito sobre mim, sobre o outro, sobre tudo, sobre a existência e isso é lindo. E olha que eu nem falei um terço do que é a verdade. E a verdade também é que eu nunca conseguiria falar toda a verdade. Ponto. E outra coisa também, eu descobri outra coisa. Lembra que na Bíblia fala bem assim? Eu não sei onde da Bíblia, eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei que tem alguma coisa assim, que você tem que falar sempre a verdade. A verdade vos libertará. É isso! A verdade vos libertará. E aí, quando... Ai, gente, eu arrepiei. Quando eu falo que a verdade vos libertará, é justamente isso. É você sentir na sua cabeça
E aquilo é lindo. É você sentir no seu corpo. E aquilo é como se fosse o orgasmo da alma. E é quando você sente tudo. Por exemplo, eu senti meu corpo arrepiar aqui. E até agora ele tá. Eu tô sentindo aqui a nuca, eu tô sentindo tudo. Às vezes. Não dá pra ver direito, não. Mas eu sinto tudo. E. É isso. Ontem aconteceu isso comigo. Que foi motivo pra eu escrever. Pra eu falar esse vídeo de hoje. Que a verdade vos libertará. E eu acho que a Bíblia tá muito certa. E quando você lê aquilo, não é só no sentido de pensar e falar de sentimentos. É literalmente sentir aquilo, sentir no seu corpo. Sentir que tudo tá alinhado. Toda a verdade. A da sua fala, a sua corporal, a sua parte racional, a sua parte emocional, o seu corpo, a sua parte criança, a sua parte adolescente. Tudo tá alinhado. E a gente esqueceu muito disso. A gente mente muito pra agradar o outro. A gente acha que se não for de determinada maneira a gente não vai ser aceito. Acha que as pessoas não vão entender e eu particularmente tive... Tô olhando a hora porque daqui a pouco eu tenho que ir. Às vezes a gente acha que o outro não vai conseguir também retribuir, até porque agora eu tô falando de mim. Eu sou muito verdadeira naquilo que eu tô falando, às vezes. Às vezes eu me fecho, mas eu tô evitando. Eu realmente não quero mais mentir. E se eu mentir, vai ser consciente. Vai ser porque eu escolhi. E não porque só saiu e foi uma forma de proteção. É porque eu quero. Eu decido. Não os meus sentimentos. Eles não me controlam mais. Eles são parte de quem eu sou, sim. Mas não são quem eu sou. E pra mim é isso. Mas tem outra coisa, que eu esqueci agora. Eu tava raciocinando, e eu comecei a olhar pro celular, eu comecei a me perder. Bom, é isso. Se eu lembrar de mais coisa, talvez eu volte pra falar mais. Se eu não lembrar, talvez eu não volte. Ou talvez eu lembre e não volte. Eu fico com preguiça. Porque às vezes eu sou preguiçosa, dá preguiça de gravar. E ficou meia hora de vídeo. Aí fico pensando, porra, eu vou ficar falando meia hora. É coisa demais. Ou vou falar 5 minutos. Ou vou falar muito ou não vou. Não sei. Bom, é isso. Eu não vou prometer nada. Pode ser que eu entregue nada. Pode ser que eu entregue tudo. Bom, é isso. Até mais, gente.